Muito boa tarde a você aí de casa, ótima quinta-feira. A gente começa a passar limpo agora então os resultados da noite da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, que não foi boa para a Chapecoense. O Verdão foi até o Barradão enfrentar o Vitória e foi derrotado. Vitória 1, Chapecoense 0. Em campo no Barradão, as duas piores defesas do Campeonato Brasileiro. E logo no primeiro tempo, o goleiro Jandrei precisou trabalhar para conter o ataque do time baiano. Já a Chapecoense não teve muitas chances para abrir o placar. No segundo tempo, os donos da casa tiveram maior posse de bola. A Chape se segurava, mas um erro do sistema defensivo custou caro. Aos 16 minutos, Apodi afasta mal. A bola sobra para Neilton, que arriscou de fora da área e marcou o único gol da partida. Com o resultado, Vitória chega a 11 pontos. Já a Chape, com a derrota, caiu posições na tabela. Com 10 pontos conquistados em 10 partidas, o Verdão está na 16ª posição e pode cair para a zona do rebaixamento caso o Bahia vença o Paraná hoje. Tá aí. Boa tarde, Badá. Boa tarde. Não deu para o time bipolar vencer o Vitória, né? Bota Decepcionante a atuação da Chapecoense ontem. E te surpreendeu um pouquinho a escalação também, porque nós tivemos uma... Falávamos aqui durante a semana, né, que o Leandro Pereira não estaria em campo por conta da expulsão. Talvez a entrada de Guilherme, talvez até a entrada de Luiz Antônio, mas a opção foi por Nadson. É verdade, aí vai entender o que passa na cabeça de quem escalou foi o Gilson Kleina. O Gilson Kleina trabalhou com o time até na terça-feira, comandou o time e as decisões de escalação foram do Gilson Kleina, foi a opção do Gilson Kleina, e aí a gente vai comentar do Nadson e parece que vai individualizar a derrota. Não é a derrota do Nadson, é a derrota de todos que entraram em campo e do técnico Gilson Kleina também. Aí durante o jogo, nas substituições, o Juninho não foi feliz, se equivocou nas escolhas das alterações que não acrescentaram absolutamente nada na Chapecoense. Foi uma atuação medíocre da Chapecoense, uma atuação horrível, abaixo daquilo que se esperava. Porque são muitas perguntas sem respostas. Por que contra o Atlético Mineiro, um time da parte de cima da tabela, o time joga com tanta garra, com tanta gana, com tanta aplicação, lutando, guerreando, peleando, que nem diz o gaúcho, mesmo com um homem a menos lá dentro da Arena Independência, fazendo um jogo acima da média, consegue empatar e se não fosse pela arbitragem, talvez pudesse até vencer o Atlético Mineiro lá, que é um baita time. Aí pega um time com todo respeito fraco, mas fraquíssimo, horrível o time do Vitória, totalmente desfalcado, com improvisações, terceiro goleiro em campo, e aí o time entra apático, sem garra, sem raça, caminhando em campo, sabe? Vendo o adversário jogar e colaborando com o adversário. Aí não é problema de edição, às vezes a gente reclama de problema de edição, né? Não é problema de edição. A Chapecoense deu um chute a gol, que nós vamos ver daqui a pouquinho naquela falta do Arthur Kaique. Já no primeiro tempo o Vitória poderia ter feito o gol. Já no primeiro tempo, nesse lance do André Lima aí, nesse outro, Neilton, o nome do rapaz que o Douglas tirou, só deu Vitória no primeiro tempo. Não é problema de edição, gente. Quem assistiu o jogo sabe. Vitória mandou no jogo no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Chapecoense não fez absolutamente nada. Não teve um chute a gol. O primeiro gol da Chapecoense foi a 20 minutos do segundo tempo, numa falta cobrada pelo Arthur Kaique. Então, decepcionante, frustrante o jeito que o Gilson Kleina colocou o time em campo. Não por nada e nada contra o rapaz, mas todas as vezes que o Nadson entrou em campo, ele não acrescenta. Não tem jeito, desde que ele chegou aqui o ano passado. Foi a pior escolha do Gilson Kleina. E aí, o que tu vai dizer desse gol aí? Dio Cristo que me via em sua inerve. Aí sim, é para deixar todo mundo irritado. Repete o gol, minha produção, por gentileza. Porque não dá para... Esse aí foi o único chute da Chapecoense o jogo inteiro. Olha o passe do Márcio Araújo. Chutou a bola para trás. Aí o seu Apodi, que já faz tempo que tinha que estar no banco de reservas, dá o passe pro Neilton. Eles devem ter falado o seguinte pro pessoal do Vitória: vocês não conseguem acertar um passe, vocês não conseguem dar um chute a gol, nós vamos colaborar com vocês, nós vamos ajeitar a vida de vocês, nós vamos salvar a pele do Wagner Mancini. Aí o Márcio Araújo dá um chute para trás, o seu Apodi ajeita pro Neilton bater e fazer 1-0, e foi o que o Vitória fez. Se dependesse deles, da fraqueza do Vitória, eles estavam jogando até agora e não tinham feito gol na Chapecoense. E a Chapecoense também não, porque o único chute a gol foi esse aí. Ah, porque daí o time melhorou depois das substituições. Depois dos 40 minutos é que foi na base do desespero tentar fazer alguma coisa, mas não conseguiu absolutamente nada. Seria até injusto se a Chapecoense tivesse empatado o jogo. Então, olha, lamentável e frustrante
perder é do jogo, faz parte, a gente sabe que Série A é difícil para todo mundo, mas não perder desse jeito aí, né? Não perder desse jeito e cair tanto, o que é que explica? Tanto a queda de produção de um jogo para outro, de um sábado para uma quarta-feira. Então, são questões que quem tem que explicar é o seu Rui Costa, que é do Departamento de Futebol da Chapecoense, é o responsável pelo futebol da Chapecoense, é o seu Gilson Kleina e são os jogadores, né? Porque o torcedor está chateado. Está chateado e está revoltado. E eu não me furto de falar 500 mil mensagens, né? Todo mundo recebeu, Fernanda recebeu, nós recebemos, né? De fotos de jogadores supostamente que estariam numa balada sábado à noite lá em Belo Horizonte. O torcedor já está revoltado pela derrota da maneira como aconteceu contra o Vitória. Aí circulam essas fotos por aí. Foi uma enxurrada de mensagens que a gente recebeu. E aí o torcedor fica mais revoltado ainda. Se for entrevistar os jogadores, departamento de futebol, comissão técnica, eles vão dizer o seguinte: não, isso aí foi no sábado à noite, lá em Belo Horizonte, depois do empate heróico contra o Atlético Mineiro, e era folga dos jogadores que tiveram depois domingo, segunda e terça para treinar, descansar e se preparar para o jogo contra o Vitória. Mas o torcedor não aceita isso como justificativa. Para o torcedor, um dos motivos que o time se arrastou em campo ontem foi pelo fato de terem ido para a balada lá em Belo Horizonte. Então, tudo isso em função da má atuação contra o Vitória e da derrota para um time que é forte candidato ao rebaixamento. E que hoje precisa torcer para o Bahia vencer o Paraná, senão já vai nessa rodada ainda a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E depois tem Cruzeiro em casa e América Mineiro fora, antes dessa parada para a Copa do Mundo, né? Vamos ver qual é a situação. Tem que ser tudo com sofrimento. Com sofrimento, né? Tudo, a gente não gosta de vir aqui. Para nós é muito mais fácil vir aqui e falar de coisa boa, de vitória, de ambiente bom, de clima agradável, mas o time não se ajuda. O time não se ajuda, parece que gostam de ser pressionados e deixar todo mundo irritado e nervoso, e daí fazer o quê? Vamos tocar o barco para frente desse jeito. Agora, pelo jeito, o time não mantendo regularidade vai ser com sofrimento. Dos últimos 14 jogos, 2 do Campeonato Catarinense, 10 da Série A e 2 da Copa do Brasil, a Chapecoense tem 2 vitórias, contra Ceará e contra Flamengo. Se continuar desse jeito aí, todo mundo sabe o que vai acontecer. Falta essa regularidade, que, por exemplo, o Grêmio tem essa regularidade. É por isso que a derrota de ontem à noite do Grêmio, a gente não vai comentar tanto assim, e ela não reflete tanto nos resultados ruins na tabela. Mas né? é outro o Grêmio perdeu, o Grêmio perdeu em casa ontem para o Palmeiras. E foi na Arena lá em Porto Alegre esse jogo, né? Noite de reencontros na Arena. Roger Machado, que comandou o tricolor em 2015 e 2016, estava em campo. Só que desta vez como adversário. Os dois técnicos se cumprimentaram, mas Renato Portaluppi e Roger sabiam que os próximos 90 minutos seriam pegados. Só não sabiam que seriam surpreendentes. O gaúcho Roger armou o time paulista jogando em cima do Grêmio. Pressão que deu resultado. E aos 2 minutos, o atacante William acertou a trave tricolor. O abafa do Palmeiras foi sendo controlado pelo time da casa, que respondeu aos 17 minutos com este belo chute do lateral direito Leonardo Gomes. O Palmeiras fez o primeiro gol com o William. Aliás, esse gol quebrou a marca de mais de 500 minutos que a goleira de Marcelo Groi não era vazada. E o atacante palmeirense não parou, marcou o segundo dele na partida depois deste contra-ataque. Depois de ter empatado 2 vezes por 0-0 aqui na Arena, o Grêmio sofreu a primeira derrota em casa neste Brasileirão. O Palmeiras, que eu falei, teve mais competência nas finalizações. Conseguiu fazer 2 gols, nós criamos e não fizemos. A lição que a gente tira é a gente tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade. Os jogadores do Grêmio lamentaram a derrota, mas reconheceram que o adversário soube aproveitar as oportunidades. Jogo assim, jogo de time que tá brigando lá em cima, quem erra menos vence, né? E hoje a gente tem hora que tem que aceitar que o outro adversário foi melhor, o Palmeiras foi melhor e saiu com a vitória. É o mínimo que se pode fazer, né? De futebol todo mundo entende um pouquinho. O que não dá é meu querido amigo, uma pessoa que eu conheci, que eu torço por ele, o Juninho, auxiliar técnico da Chapecoense, dizer que o jogo foi igual. Que o jogo foi igual lá em Salvador e que a Chapecoense não merecia a derrota. Claro que merecia a derrota porque jogou menos do que o Vitória, que jogou pouco. Ganhou menos ruim lá. E ali ganhou o mais eficiente, o mais competente e que tem melhor elenco. Eu assisti apenas o segundo tempo do jogo do Grêmio. Jogo em alto nível, bem disputado, jogo guerreado, peleado, mas o Palmeiras com sangue nos olhos. Chegando junto, o Luan não conseguiu jogar o segundo tempo que eu vi. De tantas faltas que sofreu, e aí o Palmeiras voltou um pouquinho, se aproveitou
digamos assim, do desespero do Grêmio e ir buscar o resultado, saía todo mundo, volante, zagueiro, todo mundo, 2 contra-ataques cirúrgicos do Palmeiras, 2-0 para o time que foi mais competente, mais eficiente e que tem melhor elenco. Nas alterações é que se prevaleceu a maior qualidade do time do Palmeiras. E só para registrar, pelo menos o que eu vi, Johan, titular do Palmeiras e gastando a bola. Palmeiras mereceu o resultado, o Grêmio está caindo em produção. Se tornou um jogador de confiança, né, do técnico Roger Machado. Outro clássico movimentou a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, tudo igual entre Corinthians e Santos. Pedrinho, 20 anos, um dos destaques do Corinthians. Rodrigo, titular aos 17 anos. 2 jovens talentos das categorias de base, protagonistas de um clássico. No primeiro tempo, o Santos de Rodrigo foi melhor. Mas Gabigol perdeu uma chance incrível de marcar e ainda repetiu a dose no começo da segunda etapa. Aí o garoto do Corinthians descobriu o caminho que levaria ao gol de Roger. Depois, num lance de puro talento, Pedrinho passou como quis e quase marcou o segundo. Mas foi o rival que conseguiu empatar. O novo menino da Vila colocou a bola na cabeça de Vitor Ferraz. Tá aí. Outros 3 confrontos fecham essa rodada do Campeonato Brasileiro, viu? E um jogo muito importante para a Chapecoense é esse aqui que está aparecendo na tela, entre Paraná e Bahia. Porque se o Bahia vencer o Paraná, o Bahia sai da zona do rebaixamento e aí a Chapecoense entra para o Z4. Então, torcedor da Chapecoense, torcemos para um empate ou para uma vitória do Paraná Clube, hoje à noite às 8 horas no Durival Brito. Também o Fluminense recebe o Flamengo, hoje às 8 horas da noite teremos Clássico Carioca, então. E fechando a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá em Minas, o América Mineiro recebe no Independência o Atlético Mineiro. Mas esses 3 jogos, mas claro, a tabela de classificação já atualizada depois dos jogos de ontem à noite. A gente lembra que então ainda teremos essas 3 partidas, mas por enquanto a tabela de classificação do Brasileiro está assim, ó, com o Flamengo na liderança 20 pontos, pode se vencer hoje à noite ir para 23, o Sport é o segundo colocado com 18, Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo com 17 pontos, aí o Grêmio com a derrota de ontem foi para a 6ª posição com 16 pontos, mesma pontuação que o Inter, olha aí a dupla Grenal, 6º e 7º colocado. O Corinthians na 8ª colocação tem 15, o Fluminense tem 14, mesma pontuação que o Atlético Mineiro, fechando a primeira parte da tabela. Aí o América Mineiro aparece com 13, Botafogo também tem 13. O Vasco é o 13º colocado com 10 pontos, o Vitória, com a vitória de ontem sobre a Chapecoense, foi para a 14ª posição com 11 pontos conquistados, um a mais que Santos na 15ª posição e que Chapecoense, olha aqui a Chape, 16ª colocada com 10 pontos. O Atlético Paranaense tem 9, o Bahia tem 8, o Paraná tem 6 e o Ceará tem 4. Ainda jogam Bahia e Paraná, que estão na zona do rebaixamento, é aquele confronto que eu falei. Então, se o Paraná vencer, vai a 9, não ultrapassa o Chapecoense, que não vai para a zona do rebaixamento. Mas se o Bahia vencer hoje à noite, a Chapecoense começa já a quinta-feira na zona do rebaixamento. Agora vamos falar do Brasileiro de Aspirantes, porque a Chapecoense estreia hoje à noite na competição na Arena Condá, jogo às 8h30 da noite. E se o jogo é na Arena Condá, é para lá que a gente vai agora ao vivo conversar com a repórter Letícia Ferrari, que tem convidados especiais, né, para falar sobre essa partida e esse novo desafio da Chapecoense. Boa tarde, Letícia. Então, olá, Fernanda, Badá, muito boa tarde para vocês. E bom, para trazer todas as informações para a gente, aqui ao meu lado está o Nivaldo, ele que é gerente de futebol da Chapecoense, e também o Rodolfo, diretor de futebol sub-20. Vou começar conversando com o Nivaldo. Então, Nivaldo, conta para a gente, para quem não conhece, do que se trata então esse Brasileiro de Aspirantes. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos os espectadores. Bom, na verdade esse aspirante é uma grande oportunidade para os meninos, né, que vêm da base, né, além de poder usar os meninos, sub-20, praticamente que são o último ano que joga nessa categoria, podemos usar ainda 3 atletas acima dessa idade, de 23 anos, né? Então, e mais o goleiro. Então, aí é uma oportunidade muito boa para os meninos, para a gente poder observar melhor eles, né? E ter, talvez no final do ano, aproveitar eles no profissional. Então, a gente espera que o torcedor compareça também hoje no estádio, 8h30. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível, né? Então já vamos aproveitar e fazer umas doações aí. Então,
para o torcedor ficar ciente que esse campeonato é muito bom para esses meninos que vêm aí, talvez que sejam o futuro do nosso atleta da Chapecoense. Perfeito, Anivaldo. Vou conversar então um pouquinho agora com o Rodolfo. Rodolfo, conta pra gente como que vem a Chape para esse brasileiro de aspirantes. Então, muito boa tarde para você. Boa tarde a todos de casa. Ela vem forte, a gente tem uma mescla, né, como o Anivaldo falou, dos atletas do Sub-20, mais aqueles que estão hoje, que estouraram a idade na categoria de juniores, estão no profissional. E essa mescla a gente vai levar a campo, né, no comando do professor Emerson Cris e auxiliar pelo nosso treinador do Sub-20, Fabinho. E como o Anivaldo falou, a gente vem forte, é uma estreia nesse friozinho gostoso aqui, que a gente possa contar com o apoio do torcedor para passar o calor humano para esses atletas dentro de campo, para que a gente faça uma boa estreia, né? São 16 clubes disputando essa competição e a gente espera fazer um bom campeonato para lá na frente a gente chegar num lugar melhor possível. Só para fechar, a partir de que horário, Rodolfo? 20h30 começa a partida aqui na Arena Condá. 1 quilo de alimento. 1 quilo de alimento. Fechou então, Rodolfo, Nivaldo, muito obrigada pela participação ao vivo aqui no Balanço Geral. Então tá feito o convite para todo mundo comparecer às 8h30 da noite aqui na Arena Condá. Fernanda Badá, eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Letícia, pelas informações e pelo convite, né? Não, e pela presença, né? Com certeza. Ali, o Eduardo estava comentando aqui que não é muito ligado ao futebol e tal e coisa. Mas falou em Rodolfo e falou em Nivaldo, o Eduardo falou, olha, dá uma olhada. Que dupla de goleiros, viu? Não eram altos, não são altos. Mas sabe onde que eles jogavam? Embaixo do pau, da trave. Ali que o goleiro tem que estar debaixo dos paus. Por isso que o Nivaldo acho que tricampeão catarinense, o Rodolfo campeão em 2011. Que história tem Rodolfo e Nivaldo nessa nossa Chapecoense. Por isso que a gente briga pela nossa Chapecoense. Parabéns para o Mano da Alpiva, parabéns para o Dico Chás, que estão fazendo um grande trabalho na base hoje. Mais um campeonato importante que começa. Ontem jogou o Sub-15 contra o Inter de Laje, meteu 8-0. Líder do campeonato, 4 jogos, 4 vitórias. E o Sub-20, Sub-17 também ganhou de 1-0. Está na segunda colocação. A base da Chapecoense está em muito boas mãos. Parabéns para vocês pelo trabalho. E esse Sub-23 é uma grande oportunidade. E com Emerson Cris no comando do time. Olha só. Fica um convite, né, para o torcedor hoje à noite, 8h30, na Arena Condá, feito brick. Obrigado, gente.